Shalom, meus amigos, um lindo início de tarde na Terra Santa de Israel. Poucas horas nos separam do início de um novo Shabat. Eu quero dar continuidade ao estudo da porção semanal da Torá, Bamidbar, no deserto, que é Parashá, que nós vamos ler agora, quando abrimos o Sefer Torá durante o Shabat. Ele nos conta do censo que Hashem ordenou a Moshe realizar no povo judeu. Isso vai acontecer um mês depois da construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que nos acompanhou durante 40 anos no deserto. 3 vezes o nosso povo é contado como descreve a narrativa da Torá. Mas afinal de contas, por que Hashem nos conta tantas vezes? É uma forma de demonstração do amor de Deus, do Todo-Poderoso, por seu povo Israel. Ele nos conta quando nós saímos do Egito, no Êxodo. Ele nos conta depois do pecado do bezerro de ouro, para ver quantos nós éramos ainda. E ele nos conta agora, em 1º de Iyar, no 2º ano depois da saída do povo judeu da terra do Egito. Mas por que uma nova contagem? Hashem é onisciente, ele sabe muito bem quantos nós somos. A contagem é para nós adquirirmos sabedoria. Não é para que Hashem possa saber quantos judeus ainda existiam, vagando pelo deserto em direção à Terra Santa. A razão é porque havia um status completamente diferente, novo naquele momento da história do nosso povo. Por quê? Porque o Mishkan permitiu que a presença divina, a Shekhinah, vivesse entre nós. A Parashá trata de muitos temas. Eu gosto muito de falar sobre a tribo de Levi e todas as características que marcam a singularidade da tribo de Levi. Mas eu me obrigo aqui a centralizar a minha atenção em Bamidbar, no deserto. Não é um detalhe, a Torá não foi entregue na praia, não foi entregue no campo. O 4º livro da Torá não teria o nome de na praia ou no campo, se fosse entregue nesses locais, mas é no deserto. E isso nos oferece um ensinamento de vida poderoso para que nós possamos ser melhores no serviço ao Criador. Vejam que todas as lições da Torá, em todas as parashiot, têm o mesmo objetivo: nos ajudar a nos elevarmos. E como é que nós nos elevamos? Quando nós conseguimos nos conectar ao nosso Pai Celestial. Bamidbar. Por que no deserto? Eu recorro ao Midrash Rabbah. Os Midrashim são comentários antigos que acompanham a Torá oral. A lei escrita não valeria nada sem a lei oral. Nós não saberíamos, estaríamos perdidos no mundo. E os nossos sábios nos legaram os Midrashim como uma forma de nos ajudar a interpretar as razões e contra-razões pelas quais nós cumprimos e por que e como cumprimos cada mandamento do Eterno. A Torá foi entregue. Então, nos diz o Midrash Rabbah, Midrash Bamidbar Rabbah, a Torá foi entregue através de 3 meios: fogo, água e o deserto. E aí você vai perguntar, Átila, mas o que isso significa? O que significa que a Torá foi entregue através de fogo, água e deserto? A Torá foi entregue no Sinai, todos nós sabemos disso. E o propósito do Êxodo, Hashem não nos tirou da escravidão do Egito para nos levar para Canaã, porque nós poderíamos seguir sendo escravos em Canaã. Hashem nos fez permanecer escravos durante 210 anos no Egito com um único propósito: nos entregar a Torá. O nosso povo estava se preparando para receber a lei divina, o livro da vida que é a Torá. Foi para isso que Yaakov Avinu desceu com 70 almas para o Egito e nós passamos 400 anos, desde o nosso patriarca Abraão Avinu, nessa escravidão mental e depois física também, esperando por esse momento, o momento da entrega da Torá, porque a Torá é que liberta a humanidade, a Torá é que liberta cada um de nós. Não existe liberdade sem o estudo, a compreensão, o entendimento da Torá. E é por isso que a leitura dessa Parashá, ela sempre precede a festividade de Shavuot, que vai começar agora, ao anoitecer do próximo domingo. Segunda-feira é feriado, Yom Sheni, na Terra Santa. Esse estudo da Parashá Bamidbar nos ajuda na nossa preparação para receber a Torá, que é o livro da vida,
que vai ser entregue novamente, ela é entregue todo ano. Esses fatos se repetem, nós não estamos contando uma história antiga, uma história de 3.300 anos. Nós estamos revivendo cada um desses acontecimentos. A Torá foi um contrato matrimonial entre o Criador e a sua noiva. Quem é a sua noiva? O meu povo, Israel. Que linda boda nós realizamos. Você vai dizer, linda boda? No meio de areia, pedras, calor e animais peçonhentos no deserto. Eu preferia ter casado num lugar mais bonito, num salão mais esplendoroso, luxuoso, com ar-condicionado. Nada disso. Hashem escolheu o deserto. Mas o Midrash, Bamidbar Rabbah, nos diz que a Torá foi entregue por meio de fogo, água e no deserto. Como assim, por meio de fogo? Voltemos ao nosso patriarca. Não o patriarca do monoteísmo, o patriarca do judaísmo. Abraão Avino era uma criança. Ele já sabia da existência de Akadosh Baruch Hu, seu pai, um produtor de estátuas, saiu de casa. Por alguns instantes ele pegou uma marreta e destruiu cada uma daquelas estátuas. Ele não estava mais disposto a viver numa nação governada por idolatria. E ele pega o martelo e coloca na mão da única estátua que ele não destruiu, que era a maior de todas. Uma espécie de Schwarzenegger da idolatria. Ele colocou o martelo na mão da estátua. Quando o pai de Abraão Avino chega em casa, ele diz, o que aconteceu? Que todas as estátuas foram destruídas, eu fui roubado, que vandalismo foi esse? E o pai de Abraão pergunta a ele, você viu o que aconteceu? E Abraão diz, sim, o senhor não está vendo que aquele ídolo maior, o mais forte de todos, está com o martelo na mão? Foi ele que destruiu todas essas outras imagens. E o pai de Abraão diz para ele, isso não é possível, porque eu fiz cada uma dessas imagens com as minhas próprias mãos. São seres inanimados, eles não têm poder nenhum. E Abraão ainda era uma criança. E diz para o seu pai, mas você vende elas como se fossem deuses. Você mantém no seu quarto. Você pede a sua parnassá, você pede saúde, você pede bênçãos a essas estátuas que você constrói. E Abraão saiu dali destruindo todas as estátuas. Mas Abraão vivia num tempo governado, numa terra de idólatras que tinha um rei chamado Nimrod, o mesmo Nimrod que Esav, filho de Yitzhak, irmão de Jacó, iria matar. Para vocês verem como Esav era mau. Esav era tão mau que ele foi capaz de matar o invencível Nimrod. E Nimrod ficou sabendo que havia um garoto que andava destruindo as estátuas, e ele mandou erguer a maior fogueira, que já foi erguida até aquele momento da história, quilômetros de distância, se podiam ver as labaredas. Prepara-te, Abraão, você e o seu Deus. E ele ordenou que Abraão entrasse no fogo, meus amigos. E Abraão entrou e Hashem o protegeu. Nada foi capaz de parar Abraão Avino. Nós recebemos a Torá pelo mérito do fogo. A Torá foi entregue em fogo. Nimrod não acreditava que um garoto tivesse sobrevivido. Ele mandou que alguns dos seus subordinados se aproximassem do fogo. E eles foram completamente incendiados, simplesmente porque se aproximaram. Nós recebemos a Torá pelo mérito, pela coragem de Abraão Avino, que não teve dúvidas em entrar no fogo. Por isso a Torá foi nos dada através do fogo. Nós estamos falando de centenas de anos antes da entrega da Torá no Monte Sinai. E a água, meus amigos, o nosso povo saía do Egito em direção a Canaã, mas havia o Yam Suf no caminho. Havia o mar de juncos, que nós popularmente chamamos de Mar Vermelho. O povo saiu do Egito, milhões de almas, depois de 210 anos de escravidão. Um povo que ainda era mentalmente escravo, e diante deles um obstáculo intransponível, Yam Suf. E o faraó se aproxima para nos matar. Está escrito lá em Êxodo 14:15, diga ao povo de Israel, Hashem diz a Moshe, pare de orar. Essa não é a hora, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Marchar em direção ao mar. Como assim?
O nosso povo tinha crianças pequenas, velhos, né, idosos, mulheres. Como assim marchar para o mar? Sim, marchar para o mar. E Nachshon ben Aminadav, esse judeu corajoso, foi o primeiro a entrar. Mas o mar não se abriu quando o Moshe levantou seu cajado. Essa versão hollywoodiana e dos idólatras da Record é uma mera fantasia, e uma fantasia perigosa, porque nos ensina algo que é falso. Nachshon entrou na água, e quando a água já batia o seu nariz, ele não conseguia respirar. Ele pediu a Hashem piedade. Já não posso mais. E aí sim o mar se abriu. O nosso povo entrou todo no mar, liderado por Nachshon. A Torá foi entregue pela coragem do nosso povo de fazer o que Hashem ordenava. Contra todos os prognósticos, nós entramos no mar e o mar se abriu. Quando a água bateu no nosso nariz, quando nós não podíamos mais, o povo demonstrou uma fé, uma emuná inquebrantável. Nós entramos no mar, nós recebemos a Torá pelo mérito da água. E isso também vai acontecer um ano antes dos eventos do Sinai. Hashem nos ordenou e nós fizemos, e recebemos a Torá pelo mérito do fogo e pelo mérito da água. E aí você vai perguntar, ali o deserto. Bamidbar no deserto. Muitos dos nossos profetas falam, o Taná registra a esse respeito. Mas eu vou mencionar o profeta Irmiyahu, né? O profeta Jeremias, segundo a tradição da língua portuguesa. Eu me recordo, está lá, dentre os muitos escritos, eu me recordo da sua autoentrega. Hashem se recordava. Jeremias está falando, né, das suas profecias, daquilo que Hashem revelou a ele. Eu me recordo do sacrifício de ir a um lugar desolado, lugar de sol, de pedras, não essa Israel que nós temos agora. Vejam que eu sempre procuro gravar as minhas mensagens que antecedem o Shabat aqui na floresta de Jerusalém, pela paz, pela tranquilidade. Mas o deserto não era um lugar assim. O deserto era um lugar inóspito, desolado, não havia nada. Não havia água, não havia como comer. Mas o nosso povo, assim como Abraão Avinu entrou no fogo, como o nosso povo entrou no Yam Suf, o nosso povo entrou no deserto. Ele enfrentou todas as vicissitudes próprias desse caminho. Ele se sacrificou. Eu vejo tolos atacando agora nas redes sociais o nosso povo. Muita gente se autogratificando porque judeus estão sendo mortos na terra de Israel, fascistas miseráveis. É o que eu tenho a dizer a esse respeito. Todos esses comentários nas redes sociais que se congratulam pela morte de judeus. O meu povo recebeu a Torá pelo mérito do fogo, da água e de ter entrado no deserto quando nenhum outro povo seria capaz de fazê-lo. Nós não fomos eleitos por Hashem, por acaso, num cassino em Las Vegas, numa loteria. Nós fomos forjados, o povo primogênito, o filho de Hashem, no fogo, na água e no deserto. São quase 4.000 anos de história, meus amigos, de história de autoentrega, não pela gratificação do povo judeu, mas para servir a Hashem, porque Ele nos ordenou. Tudo isso, essa longa marcha, essa longa caminhada, no qual nós dissemos, Nascer Venishma, faremos e depois ouviremos. Que outra nação, que outro povo teve a coragem de fazer essas escolhas históricas? Por isso nós somos luz para as nações, por isso nós carregamos a Torá sagrada de Hashem, porque foram nos momentos de obscuridade. E agora nós passamos por um desses momentos que começam lá com Abraão Avinu enfrentando Nimrod, e que seguem nos dias de hoje, enfrentando o terror palestino, o ódio antissemita, o fascismo de esquerda, de direita, que se abate contra o nosso povo. Essa é a nossa história, a história do povo judeu. Uma história incomparável de um povo que foi forjado no fogo também. E ainda estamos aqui
para sermos luz para as nações, para podermos transmitir às pessoas de todos os povos as verdades imodificáveis da Torá, não porque nós queremos nos autogratificar, mas porque Hashem nos ordenou, e como Ele nos ordenou, nós seguiremos fazendo isso, até que o Criador se revele novamente através do seu ungido, o Mashiach, meus amigos. Shabbat Shalom!